O pênalti, na minha opinião, não houve nenhum pênalti, nem aquele, nem o do Gabigol, nenhum. Nada foi pênalti no jogo inteiro e ele deu o pênalti. Mas foram lances parecidos, né? Sim. De critério. Se ele deu um... Não, critério zero. Acho que não tinha que ter dado nada. Mas deu. Louco, que golaço! Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês um trechinho do bate-pronto da Jovem Pan Esportes, onde Mauro César detona literalmente a arbitragem de Rafael Claus, que foi um lixo, uma bosta. Vamos falar a verdade, né? Foi ruim demais, foi desastrosa a arbitragem ontem do Fla-Flu, que estava sendo um jogo legal e virou no que virou por causa da arbitragem, né? Beleza, galera? Então, quero convidar você, deixa o like, se você é flamenguista, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo. Aqui a gente vai trazer muito conteúdo bacana do nosso Flamengo. Os créditos de vídeo é da PAN, Jovem Pan Esportes, link na descrição como créditos. Vamos aqui para o vídeo e faça os seus comentários sobre essa péssima, essa porcaria de arbitragem que a gente tem no Brasil. O VAR tá incluso, tá? O VAR tá junto. Embora. E aproveitando essa situação da arbitragem, né? O Bruno citou aí a arbitragem do Klaus também no Fla-Flu desse domingo. Foi uma arbitragem bem polêmica, um pênalti bem duvidoso pro Fluminense. Eu só digo o seguinte, eu acho que se ele marcou o pênalti pro Fluminense, ele teria que ter marcado os pênaltis no Gabigol. Exatamente. Porque é o mesmo critério. Claro, se não marcou, não marca pra nós. Se Não, marcou mas pra eles, marca pra nós. É verdade, ou ele tem critério ou ele não tem critério. E aí ele não marcou. Também teve um outro pênalti pro Fluminense em cima do Caio Paulista, que foi descarado ali, uma trombada fortíssima do Davi Luiz. Então seriam 2 pênaltis para cada lado. Na verdade, ele só deu um e que foi dado pro Fluminense. Eu vou perguntar pro Mauro o que ele achou dessa situação aí, da arbitragem do Klaus no Fla-Flu. E depois a gente vai eleger o lance tectói da rodada. Mauro, a arbitragem do Klaus nesse Fla-Flu foi realmente muito ruim, como a torcida do Flamengo, até os jogadores questionaram. O que falar da arbitragem do Klaus e se ele realmente acabou beneficiando o Fluminense? Ele foi muito mal ontem em várias situações. Primeiro, a expulsão do David Braz com 5 minutos. O cara estava no banco de reservas, reclamou, ele deu cartão vermelho. Ele podia ter dado um amarelo, acalmado, e já deu cartão vermelho para o David Braz. Parecia, de fato, que estava bem agitado, digamos assim. O pênalti, na minha opinião, não houve nenhum pênalti, nem aquele, nem o do Gabigol, nenhum. Nada foi pênalti no jogo inteiro e ele deu o pênalti. Mas foram lances parecidos, né? Sim. De critério. Se ele deu um... Não, critério zero. Acho que não tinha que ter dado nada. Mas deu. E, claro, aí interfere no andamento do placar, no resultado. E no final do jogo também, o Flamengo tinha feito um gol, aí eu acho que ele prejudicou o Flamengo e o jogo em si, o espetáculo, digamos. O Flamengo fez um gol, começou a buscar o empate. Aí houve lá um arranca-rabo de alguns jogadores, ele ao invés de chamar a atenção rapidamente, deixar o jogo seguir, ele parou durante longos minutos. Ele esfriou o jogo. Na hora que a temperatura da partida subiu, se fosse um filme, seria mais ou menos o seguinte: na hora da cena final, um filme de ação emocionante, que o mocinho vai tentar se salvar lá do vilão e tal, entra o Klaus no meio e fala assim: para tudo, vamos conversar. Olha, o senhor mocinho fica aqui, o senhor vilão fica ali, vocês estão muito nervosos, eu vou dar um cartão para cada um. Tira todo o clímax do jogo, ali que o jogo começou a ficar legal para quem está assistindo, independentemente de para quem se está torcendo ou se está torcendo para alguém. E aí ele exagerou nas expulsões, ele poderia ter muito bem ter dado cartão amarelo. Aquela outra do VAR foi ridículo, o Cebolinha e o Caio Paulista. Os caras se estranharam, ele deu um cartão amarelo para cada um, ele deu vermelho. A do Marinho também lá com o Manuel, que não fez nada, o negócio foi com o Felipe Melo, ele deu vermelho. Dava amarelo. Isso é normal, o jogo está quente, a temperatura está alta. O árbitro tem que tentar levar o jogo ao final. Ao final, o jogo era de 2 times mutilados, com 9 homens cada. O jogo acabou sendo um jogo, no final, muito aquém do que poderia ser. Até ficou o Flamengo dando chutão para frente, cruzando bola na área, o Fluminense se rebatendo. Fosse ainda 11 contra 11, o final teria sido, acho que, mais interessante. O Fluminense tendo mais condições de contra-atacar, o Flamengo podendo construir jogadas. E o desfecho poderia ser até 3-1 Fluminense, 2-2, não importa. Mas o jogo foi também meio que prejudicado pela arbitragem dele, que foi desastrosa ontem, foi muito ruim. Mas o Dorival Júnior, diga-se passagem, fica aqui um elogio. Ele falou muito sobre essa questão de reclamação de arbitragem, mesmo com motivos ontem para reclamar, não reclamou não. Pelo contrário. Não reclamou não. Ele falou do time, admitiu que o time perdeu, que o time teve problemas, o Fluminense soube aproveitar e ganhar o jogo. E foi extremamente elegante e não reclamou nem nada, ficou numa boa. E eu acho que o Dorival tem muito mais lições a tirar dessa derrota
e são muitas, hein? A gente pode falar sobre elas também, do que ficar reclamando de arbitragem e fechar os olhos para os problemas do seu time. E essa situação, né, da arbitragem também, o Felipe Melo, que começa a confusão, não foi punido. Sobrou para o Manuel. Ele começa a confusão. O VAR do chamou, sobrou para o Manuel. E ele não é punido, né? Foi uma arbitragem realmente muito questionada do Klaus. A gente vai falar sobre o jogo, né? O Mauro falou aí que tem situações para falar do jogo, do Flamengo, do Fluminense, Ganso mais uma vez sendo decisivo. Fluminense do Fernando Diniz, são 5 vitórias nos últimos 7 jogos contra o Flamengo, hein? Um empate Freguesão, e só hein? uma derrota. Vem construindo aí realmente uma certa freguesia o Fluminense nesses últimos jogos Parece contra o Flamengo. Palmeiras e Santos, hein? Que freguesão, hein? Tá realmente... Tá feia a coisa pra nós, hein? De tá legal, dos últimos 7 jogos, 5 vitórias do Fluminense. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre essa situação, Bruno, Vamp, Nilson, Mauro, do jogo, né? Do Fla-Flu, realmente vem se construindo uma freguesia. O Fluminense venceu 5 dos últimos 7 jogos contra o Flamengo. Isso tem a ver com o Fernando Diniz? Ele sabe como enfrentar esse time do Flamengo e a gente sempre fala... Detalhe, é a primeira vitória do Diniz. Dá 1 a 1, nessa ele passagem. teve uma derrota. Não tem nada a ver com o Fernando Diniz. O Fluminense ganhou do Flamengo com o Roger Machado, com o Marcão, com o Odair Helman. Mas com o São Paulo, o Diniz foi bem O contra o Fernando Flamengo. Diniz Não, tem do uma Fluminense. vitória e uma derrota. É uma vitória e uma derrota. O Flamengo perde o Fluminense com qualquer um. Se botar um cone de técnico, o Fluminense vai ganhar do Flamengo. É sério. São 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Flamengo hoje é freguês do Fluminense, não importa o treinador. Marcão, lá que é interino sempre, qualquer um. O Flamengo já perdeu com o Ceni, perdeu nos pênaltis com Jesus, uma Taça Rio. Perdeu esse ano com o Paulo Souza no Carioca, agora com o Dorival Júnior. Com todo mundo perde. E tem motivo isso? Perdeu com o Ceni ano passado, os 2 jogos ou um com o Renato, não me lembro agora. O Renato perdeu Perdeu com o Renato, o jogo do John Kennedy, inclusive. Dá pra entender Perde isso? com todo mundo. Mas Qualquer o técnico. Diniz pelo São Paulo também era Ganhou difícil. 3 de ser vezes. Ganhou do Flamengo, mas agora O Diniz tem esse Fla-Flu antídoto, não né? tem a ver com o Diniz. Fla-Flu tem uma derrota É e o uma Fluminense com o Flamengo. Não importa quem esteja no banco de reserva de um lado ou do outro. O Flamengo é freguês do Fluminense, ponto. E por que, Mauro, que você acha que isso pode O Fluminense estar joga a final de Copa do Mundo. O Flamengo joga... Ontem o Pedro pega uma bola, falta contra o Flamengo, no campo de ataque do Fluminense. Bola no braço lá do Everton Ribeiro. O Pedro pegou a bola e deu a bola pro Ganso. Rolou a bola pro Ganso. Ninguém parou na frente da bola. Isso é básico. Você para na frente da bola para a defesa se organizar. Não vai bater rápido aqui, não, bonitão. Né? Você para ali na frente para atrapalhar um pouquinho, a defesa se organiza. O Pedro deu a bola. Você viu como o Pedro tá com a cabeça na seleção pelo jeito, né? Pelo jeito. Ele deu a bola pro Ganso. O Ganso botou a bola no chão, tchum, bateu rápido pro Cano. O Cano recebe a bola, faz o cruzamento, o Marcelo pega do outro lado, o Rodinei tá andando. A gente tem as imagens aí, os frames. O Rodinei tá andando na área e o Fluminense chega com um volume. O Fluminense joga contra o Flamengo numa outra rotação. O Flamengo joga como se fosse mais um jogo. O Vasco joga assim, o Botafogo joga assim. O Flamengo é meio pedante nesses jogos clássicos carioca. Ele acha como se fosse ganhar e perde. Por isso, o Fluminense contra o Flamengo, ele tem outro comportamento e por isso que ele vence o Flamengo com essa frequência toda. Eu não vejo outra explicação. Não tem a ver com os técnicos, é o clube. O clube. A torcida não, porque a torcida não vai, né? Vergonhosa ontem a participação da torcida do Fluminense. Foi ninguém ao Maracanã praticamente, a ponto do Diniz, 3 vezes na coletiva, ele falou da importância do torcedor apoiar o time. Ele falou, pô, a gente foi eliminado pelo Corinthians, um Fla-Flu e tal, o time já fez tanta coisa esse ano. Ele quase implorou para o torcedor comparecer. Precisamos que a torcida volte a comparecer ao estádio, hoje não veio quase ninguém e tal. E o time presenteou a torcida, que compareceu, os poucos que lá compareceram, com uma vitória, digamos assim, que foi quase que um remédio para essa ressaca maldita ali, para eles, tricolores, né? Da derrota para o Corinthians por 3-0. Estaria naquela tristeza toda, ganhando do Flamengo, pô, dá uma bela aliviada, né? E esse ano já foi campeão carioca, impedindo o tetracampeonato inédito do Flamengo. O Fluminense fez coisas legais esse ano, foi com o Abel Braga ainda. Ganha com o Abel, ganha com qualquer um. O Flamengo pensa que vai entrar e vai ganhar do Fluminense como quiser, não é assim que a banda toca. O que acontece com o Flamengo quando joga contra Fluminense, Botafogo e Vasco, hein? O que acontece? Porque contra nós, eles jogam uma final de Copa do Mundo. Eles dão a vida. O goleiro dos caras vira um monstro, né? Um paredão, nada passa. Todo mundo joga 200%, não é nem 100%, é 200%. E o Flamengo, cara, o Flamengo ontem poderia ter matado o jogo. O Arrascaeta ontem não estava num dia bom, perdeu vários gols. João Gomes perdeu o gol. Thiago Maia chutou a bola, saiu do gol.
tanta coisa, cara, tantos ataques, tantas finalizações e a bola não entra, simplesmente não entra. Os caras vão e num vacilo nosso. Nossa, cara, eu nem quero falar de arbitragem, que são um lixo, né? VAR é um lixo, arbitragem é um lixo. Nem quero falar de arbitragem. Vamos falar do jogo. Porque assim, veja bem. Aí no segundo tempo, lá no segundo gol do Fluminense, todo mundo dormindo dentro da área, é bola passando na frente do gol e os caras vão e fazem o gol. O Davi Luiz dormindo, nossa defesa dormindo. O que acontece, hein? Flamengo contra os times do Rio. Meu Deus do céu, não dá pra entender. Como que pode perder pra esses times falido? Como que pode, cara? Como que pode o Flamengo perder pra esses times do Rio? Vencemos o Botafogo? Vencemos. Mas no primeiro turno a gente perdeu, né? Pois é. O Vasco eu nem falo nada, tá na Série B. Tadinho do Vasco. Nem sei se sobe, hein? Vamos ver. Mas é isso, cara, é irritante. Eu tô irritado com esses jogos do Flamengo contra os times do Rio. Tô irritado porque é lamentável, lamentável. Falta alguma coisa, cara. Qualquer técnico que tiver no Fluminense e jogar contra o Flamengo apresenta perigo e dá no que deu. Poxa vida, cara. Que ódio, que raiva que dá. Não dá pra entender um negócio desse. Futebol é muito louco, né? Nem sempre o melhor vence, é muito louco. Valeu, galera, tamo juntos. Isso é um desabafo porque eu não consigo entender como que a gente é freguês de um time merda desse. Não dá pra entender. Saudações, valeu, fui!